Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa live de hoje aqui, pontualmente 17h47. Vamos hoje falar aqui com o nosso amigo, Diogo Cristófoli, especialista aqui na área de cuidados. A gente vai falar de um assunto hoje bem bacana, um viés diferente. A gente já tem falado nesses momentos ali de estresse, de ansiedade. Marcos, bem-vindo. Lourdes, live mais esperada da semana, né, Marcos? Vamos lá. Agora a gente vai ter lives, vamos programar para ter terças e quintas, né? Até para não ficar aquele movimento de muitas lives ali durante a semana, para vocês conseguirem se programar direitinho e a gente conseguir alinhar até com a agenda dos nossos convidados e preparar assuntos ali bacanas para vocês. Mas nós preparamos bastante conteúdo, tem muitos conteúdos legais aqui já no nosso feed, também no nosso site. A gente tem preparado alguns vídeos ali legais também com o pessoal lá da Sonata, com o Thiago. Logo mais tem novidades aí para vocês. E a nossa ideia é justamente poder contribuir. O Diogo já chegou aqui. Vamos chamar ele aqui para se juntar a gente. A gente fazer um bate-papo, de conseguir aí trazer conhecimento, trazer experiência e ter a participação de vocês aqui também para poder contribuir ainda mais com essa nosso crescimento aqui de conhecimento. Fala, André, tudo bem? Bem-vindos. Vou chamar o Diogo aqui. Vamos ver se ele chega. Diogo já está aqui. Vamos ver se ele fala. Aqui. Vamos lá, então. Oi, Nath, bem-vindos. Chama seus amigos, chame seus colegas para esse bate-papo aqui muito bacana que a gente vai ter hoje, para falar. O Diogo já está entrando. Tudo bom, Diogo? Grande, Fabião. E aí? Tudo jóia? Muito boa noite. Muito obrigado aí por atender de novo esse nosso convite para Estamos aqui de novo. a gente fazer esse papo aí legal com a turma. A gente falar ali de um tema muito interessante, que a gente costuma falar do estresse de uma forma muito, às vezes, negativa, ou pejorativa até. E aqui a gente Sim. trazer uma nova forma de olhar para as questões do estresse, as questões ali da ansiedade, como usar realmente o estresse a nosso favor, Então, fica à vontade, você Então, pode falar. tá na hora da gente mudar esse jeito de olhar, né, para as coisas. A gente está olhando muito sempre o contra, né? E quanto mais do contra a gente tiver, mais a gente vai estar guerreando. Então, eu vou explicar muito sobre isso, nessa uma hora aqui, porque é impressionante como o nosso corpo responde aos estímulos que a gente dá. Então não tem ponto sem nó. Então, se o corpo humano está te dando algum tipo de reação, seja ela boa ou ruim, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa você está passando, vivendo, para se manifestar nisso. Legal. E aí é bom a gente fazer paralelo, A gente vai falar dessa questão do estresse ali na saúde, cuidado pessoal, mas a questão de estresse, resiliência, ela é usada em todas as áreas, Na questão de negócios também, quando a gente fala de performance de negócio, aí tem aquela questão de desempenho, alta performance dentro da empresa e alta performance no esporte. E aí, para ter essa alta performance, para sair da mediana, tem que ser provocado um estresse, tem que ser provocado ali uma situação. E aí algumas pessoas se sentem assim, nossa, está estressante para mim. Talvez aquela que sinta que está estressante é porque talvez esteja no limite dela, no limite da resiliência entre o quanto pode ser estressado aquele processo até um limite onde passa a ser realmente maligno. Mas o estresse normalmente ele é bom, se ele for muito bem canalizado. Se ele for bem canalizado, exatamente. Tem as fases do estresse, né? Então, antes de chegar nessas fases do estresse, só para conceituar o que é o estresse, né? Então, nada mais é do que uma resposta fisiológica do corpo a algum estímulo. Então, nós temos um estímulo interno ou externo
e o corpo ele se manifesta. E geralmente se manifesta de uma maneira para a gente lutar ou fugir. A história do leão, né? Ah, que nós somos, antigamente, nós éramos perseguidos pelos ursos, pelo leão, então a gente tinha uns níveis de estresse. E hoje o nosso leão é a conta que chega, é o boleto, né? São os estresses da nossa vida diária. Nada mais é do que isso. Essa é uma resposta fisiológica. Nós precisamos do estresse, senão a gente não vive. E a ansiedade, ela também é uma resposta, porém é uma resposta de antecipação. Então, até um certo ponto, o nosso corpo ele tem um processo de antecipar muito interessante, chamado de feed forward, que é assim, você, por exemplo, você vai subir uma escada. Antes de subir essa escada, você está caminhando e de repente você sobe. O fato de você saber aonde você vai pôr o pé antes de subir, o movimento que você vai fazer para colocar o pé no degrau, para você fazer a força, tudo isso é extremamente calculado pelo corpo sem que você faça ideia de que isso aconteça. E isso acontece antes de você subir a escada. Acontece alguns segundos, 2, 3 segundos antes, ele já faz o maquinário para que você posicione e faça o processo. E isso para tudo. Então, essa antecipação desse futuro é importante, até um certo ponto também. Porque se a gente quiser antecipar muito o nosso futuro e se colocar lá na frente, a gente acaba tendo esse estresse também, vamos dizer assim, colocado de uma maneira diferente. Porque se eu preciso me estressar lá na frente, mas estou pensando lá na frente, eu acabo me estressando agora. Então, eu fico ansioso, fico estressado num momento onde eu não vou atacar ninguém e nem vou fugir de ninguém. Aí que começam os problemas. Quando a gente começou a definir o tópico, né, eu lembrei de alguns TED Talks falando, né, sobre a questão do estresse positivo. E aí tem algumas nomenclaturas diferentes, né, de eustress, de estresse, um é positivo, outro é negativo, né, e aí alguns estudos até mostrando os efeitos benéficos, né, do que os hormônios que o corpo solta no estresse. E aí tem hormônios que são considerados até positivos, que eles são, se também usados de uma maneira correta, essa ativação hormonal, ela pode até ser restabelecedora de saúde, né? Ela rejuvenesce, regenera, tanto que no esporte, alguns atletas que fazem esporte de alto impacto, depois vai lá para uma piscina de gelo, está causando um estresse no corpo, né? Causa ali um choque térmico justamente para ajudar na Uhum. recuperação. Isso também funciona emocionalmente, quimicamente no corpo? Como que é? Com certeza. E você me falou de hormônios, hormônios benéficos, todos são, né? Todos os nossos neurotransmissores são benéficos, todos os nossos hormônios ativados de uma maneira correta são benéficos. Só que também depende da hora, né? Nós temos no nosso organismo, falando do cortisol em si, que é um hormônio bem conhecido, produzido ali pela suprarrenal, e ele de manhã, por exemplo, ele precisa estar ativo, ele precisa estar em cima, em alta. Por quê? Porque é de manhã que a gente está pronto para enfrentar o nosso dia. E ele depende de um sono bom. O sono bom depende de um hormônio que é a melatonina. E aí, tendo esse controle hormonal, eu tenho um estresse que produz o cortisol de manhã, ok. E aí começa o dia, chega no meio da tarde, umas 4 horas, a gente precisa desse cortisol um pouco mais baixo. E aí, quando eu tiver mais chegando à noite, o freio de pouso já tem que estar, né, baixo para que eu tenha o processo de relaxamento e ou melhor, com cortisol, eu não produzo melatonina. Então, com cortisol alto, ou seja, estressado à noite, a minha chance de dormir bem ou ter um sono reparador é mais baixa. Então, eu preciso de um cortisol baixo. Por isso que o controle do estresse, e é uma palavra que eu vou usar bastante hoje, que é modulação. A modulação do estresse é muito importante, a modulação da ansiedade é muito importante. E já entrando nas fases do estresse, um estresse agudo, ele dura em torno de 24 horas. Então, é um momento onde eu preciso resolver alguma coisa, eu preciso ser rápido, eu preciso fazer, preciso entregar, preciso falar, dar uma palestra, e esse estresse que está me proporcionando
um monte de ativação hormonal, ele está acontecendo. Acontece que se eu tenho um problema no meu trabalho, alguém que eu não suporto dentro do meu trabalho, eu tenho que conviver, talvez eu tenha esse estresse não muito elevado, mas eu tenha esse estresse elevado por um longo tempo. E aí chega num ponto, a partir de umas 72 horas mais ou menos, que eu começo uma fase de exaustão. É uma fase onde meu corpo começa a se cansar. É uma luta interna por esse estresse, por causa desse estresse. E essa fase de exaustão faz com que eu tenha aquele momento que eu chego em casa e falo, nossa, eu preciso chegar e desmaiar. E aí eu acordo já mais ou menos. Às vezes eu tenho que me manter à base de uns 3 ou 4 xícaras de café, porque eu acho que o café vai ser importante. E aí vai indo, o estresse vai acontecendo. Chega mais ou menos um mês desse estresse, a gente chega numa fase complicada, que é o estresse crônico, que é a fase onde a gente tem o esgotamento, né? O sistema nervoso simpático e parasimpático, de uma forma geral, um acelera, o outro freia, eles ficam desgovernados. É um carro sem acelerador e sem freio. E acontece o quê? O nosso organismo ele perde mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Então, simplesmente, a gente não tem mais energia. Mas eu não posso chegar na minha cama e ficar um mês dormindo. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar performando. E a gente começa a tirar, aí a gente começa a compensar. O que me dá energia mais rápido? Talvez um salgado, talvez um doce, talvez eu consiga isso na alimentação, talvez eu consiga no energético, num café. Então eu começo a buscar alternativas para manter a minha performance diária. E isso vai corroendo o nosso corpo. Esse é o problema do estresse em si. E fazendo um paralelo com uma máquina aí, realmente você tá usando o combustível até o limite, você vai precisar de energia, depois acaba aquele combustível, você vai buscar uma outra fonte, só que é uma fonte que é uma fonte alternativa, e aí começa a se desgastar, e aí é onde entra o malefício do estresse. O cara não conseguir ser produtivo, não consegue ter energia, perde ali realmente até a atenção, dá aquela questão de a vasoconstrição, que dá palpitação, problema no coração, problema cardíaco. Então, todos os. Aí entra para o lado mal. E como fazer essa modulação que você falou, né? Como a gente identificar esse equilíbrio, essa modulação do estresse? Então, hoje eu quero que você saia com uma ideia do estresse totalmente diferente. Está na hora da gente falar da parte boa, né? Daquilo que o estresse e a ansiedade podem nos trazer como benefício e usá-los a nosso favor. E eu começo por um estudo americano que perguntou assim para as pessoas: quem daqui se estressou muito ano passado? Aí, essas pessoas que se estressaram bastante tiveram ali um grupo, as pessoas que se estressaram pouco tiveram outro grupo, e eles continuaram essa pesquisa por 8 anos, ou seja, acompanharam as pessoas por 8 anos. Acontece que as pessoas que se estressaram bastante e as pessoas que tiveram a percepção desse estresse como algo prejudicial, elas tiveram um aumento de cerca de 43% do risco de morte. Só que as pessoas que entenderam que esse estresse não foi prejudicial, que foi uma resposta normal do corpo, elas não tiveram um aumento desse risco de morte. E isso é impressionante porque as pessoas morrem mais da crença de que o estresse é um problema do que do estresse em si. Então, olha como o nosso corpo ele é incrível, né? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de perceber aquela situação, aquele estresse, é capaz de determinar um risco de morte, né? Então, até na pesquisa, se vê que nos Estados Unidos você entra como o 15º fator de causa de estresse, de causa de morte, a crença que o estresse é prejudicial. Isso é um absurdo, né? Ganhando inclusive da AIDS, de homicídios. Então é incrível a capacidade da nossa mente em mudar as percepções diante da situação que a gente passa. Muito legal você falar desse estudo, que foi justamente esse TED que eu lembrei na época que eu vi, que falava, eu estava estudando muito essa questão do poder das crenças,
né? E aí ali era uma prova de o quanto que a crença ela é ainda maior, né, no efeito no corpo do que a própria causa. O cara acreditar que faz mal, realmente vai fazer mal. Ele acreditar que o estresse, Não, na verdade, ele... E- então, olha como é que a gente fica diante de um estresse. O nosso corpo, ele reage. O coração bate mais rápido, a nossa respiração fica mais curta, a gente fica suado, a gente fica inquieto, então a gente está estressado nesse momento. E como é que a gente fica diante de uma situação de competição, por exemplo? Imagina você vai dar uma palestra para 100 mil pessoas amanhã, e como é que você vai ficar? Provavelmente zen, eu acho que é muito difícil. Então, o que que acontece com o nosso corpo? Por mais preparado que você esteja, você vai desenvolver um nível de estresse equivalente a luta, fuga ou a enfrentar uma plateia para que você fale e performe. Ou seja, a forma com que você visualiza a situação, ela determina o jeito que você vai perceber aquilo, mas a resposta do estresse é praticamente a mesma. Sim. Então, já emendando aqui um outro estudo, e ele mostra mais ou menos isso. Aí a gente entra numa parte mais teórica, né? Porque essa teoria é bem legal. Os nossos vasos sanguíneos, por exemplo. A gente tem um calibre do vaso sanguíneo, a gente chama de luz. Então, a luz do vaso ela tem um calibre. E quando a gente está tranquilo, o sangue passa sem problemas, tranquilamente. Quando a gente está diante de uma situação de estresse, a tendência é essa luz diminuir, a vasoconstrição, que nem você falou. Só que essa vasoconstrição ela volta quando o estresse passa. Diante de uma situação crônica, a vasoconstrição ela permanece e a gente tem um aumento de pressão arterial, a gente pode ter uma facilidade de ter o acúmulo de alguma coisa nesse vaso, então é mais fácil da gente desenvolver patologias diante desse estresse crônico. Mas diante de uma situação de coragem, uma situação que a gente se sente feliz, pronto para pular de paraquedas, por exemplo, eu estou estressado, mas a luz do meu vaso está aumentada. Eu tenho até, às vezes, uma vasodilatação, ou seja, eu tenho um vaso sanguíneo pronto para esse sangue passar sem o menor problema, para irrigar minha musculatura e eu ter ação, eu ter performance. Então, nesse estudo feito por Harvard, eles viram exatamente isso, que as pessoas que se submeteram a um teste de estresse e que não sabiam como reagir, elas tiveram essa resposta. E as pessoas que se submeteram ao teste de estresse, mas sabendo que, ó, gente, o estresse ele pode causar isso, só que é uma sensação boa, é uma sensação que o teu corpo está respondendo bem. Então tá tudo bem. Essas pessoas não tiveram a resposta nenhuma de vasoconstrição. Então, nossa crença, né? Por isso que a gente fala sempre, né? O trabalho mental é importante para as respostas do estresse. Às vezes nem é interessante a gente mexer no estresse, é interessante a gente mexer na parte mental, né? Exatamente. Até aqui tem dois comentários aqui. O André disse que o estresse e a ansiedade ruins deram a ele um problema de autoimune, né? Eu já tive também pacientes, clientes com doença autoimune que justamente trabalhando essa questão emocional, identificando as questões emocionais, ele conseguiu se livrar do que causava, o que era o gatilho lá para o estresse, para a ansiedade, que dava depois desencadeava na doença autoimune. Então, olhar para a situação, olhar para a causa, às vezes é melhor acho que até a única forma de realmente cuidar do sintoma, né? E não só cuidar do sintoma em si. Porque às vezes o estresse ele pode ser positivo se muito bem canalizado. O outro contato aqui foi Exatamente. da Nath. A Nath falou: se você pode estar sofrendo de estresse sem perceber, né? Tem sinais, né, que o corpo dá, mas tem algum, talvez a pessoa está ali tão acostumada a viver naquela rotina de pressão que ela não só vai perceber quando o corpo der um burnout, quando realmente der uma autoimune, ou tem outras formas de identificar? Você foi muito preciso, é exatamente o que eu ia falar. Às vezes a gente está tão acostumado a uma vida estressante que o corpo, para ele,
É normal eu ter 100 batimentos por minuto, é normal eu ter 30 ali ciclos respiratórios por minuto. A minha respiração curta eu nem percebo. E isso vai minando a nossa energia. Então, às vezes, os sinais que a gente tem podem não ser tão perceptíveis, do tipo, eu tenho um sono incontrolável no meio da tarde, mas é normal, todo mundo tem, não é? Às vezes não. Às vezes a gente tem alguma alteração respiratória onde eu precise suspirar mais do que o normal. Então, são sinais pequenos que vão te manter vivos, que não tem problema nenhum, mas se você for ver a longo prazo, e a gente sempre vai pensar em médio e longo prazo, isso pode ser característica sim de uma predisposição a algum tipo de doença, algum tipo de sintoma mais sério. Então, é perceber os sinais. Então, quanto mais consciência a gente tiver, por isso que tem um trabalho, né? O trabalho de coaching, trabalho de terapia, os trabalhos para a gente tomar consciência do que está acontecendo. E tendo consciência, a gente pode falar, opa, peraí, então não está tão bem assim. Então é preciso buscar ajuda. E é essa consciência que vai determinar as mudanças. Exatamente. Às vezes as pessoas vêm justamente com esse discurso: ah, mas é normal, né? Ah, as pessoas dormem pouco mesmo, as pessoas comem chocolate, as pessoas ficam estressadas, as pessoas realmente não conseguem ler um livro até o final, ou não conseguem prestar atenção nesse momento, aproveitar o momento. Aí fala: não, isso não é normal, né? Não é. Aí até trazer a consciência: pô, mas eu vivi a vida inteira assim, né? Ao meu Pois é. redor todas as pessoas são assim, né? Não presta atenção, não respira, não presta atenção no que está fazendo, às vezes vive ali no modo automático, e aí provavelmente o cara tá ali numa situação de estresse e não percebe, até porque aqui tem pessoas viciadas em estresse, como a Tati falou, né? O Marcos está perguntando aqui se uma pessoa nervosa é estressada e uma calma não. Não, Marcos, não tem relação, porque tem pessoas que são totalmente reservadas, introspectivas e internamente estão ali estressadas, né, de autocobrança ou realmente com as questões dela, e às vezes ela não transparece. E às vezes aquele que é ali que estoura, que fala as coisas, ele extravasa, e aí o corpo dele acaba não absorvendo. Então não necessariamente é uma regra, né? Não sei ali o Diogo na questão clínica como que ele percebe esse ponto. Não, é perfeito. É isso aí. Aqui, ó, o Elcio dizendo: ó, uma taça de vinho à noite pode ajudar a ter uma melhor qualidade de sono. O Elcio é meu tio, meu querido tio, que está lá estressado, vendo essa live. Né? E olha só, sinto lhe informar a todo mundo, que o álcool nunca ele vai ser positivo para nada. Vamos dizer assim, vamos tentar melhorar isso. Uma taça de vinho à noite, o que as pessoas falam? Que uma taça de vinho faz bem. Por causa existe o resveratrol que está por trás da uva e tal. Na verdade, está na uva, né? Ele não está no vinho em si. E às vezes um vinho ruim, ele é pior, né? Ele chega a ser mais maléfico do que benéfico. Mas em questão, o que acontece? Por que as pessoas dormem melhor depois que tomam uma taça de vinho? O álcool em si, ele é um relaxante. Só que ele é um relaxante porque ele deprime o sistema nervoso central. Então a gente fica com essa sensação de depressão, não depressão de tristeza, mas é uma depressão onde eu relaxo, mas é um relaxamento diferente de você ter nutrientes adequados, diferente de você ter uma alimentação legal, de você tomar um chá adequado. Então, não é um relaxamento que você pode ter um benefício 100%, porque o álcool ele diminui a produção de melatonina, infelizmente. Então, se o álcool diminui a produção de melatonina, a gente pode até ter aquele sono mais pesado, mas não reparador. E ao longo do tempo eu posso sentir isso. É diferente de eu ter uma rotina tranquila e boa nos dias de semana, e no final de semana tomar uma taça de vinho e dormir mais. Isso não tem problema, né? Isso nunca vai ter problema. Acontece que se isso for uma regra, aí se torna sempre o problema. O alimento em si, a situação isolada nunca é o problema. Não é o pudim que engorda, não é o vinho que causa o problema de você dormir mal ou não, e sim o que você faz durante o dia a dia e o que você faz durante a semana. Né?
Legal. Aqui tem outro comentário da Nath aqui. Ela disse que ela dorme muito mal, pois a filha não dorme bem, e ela está com perda de cabelo. Foi ao dermato e disse que ela está com estresse, mas ela não se sente estressada, né? Mas é muita perda de cabelo. Mas aí é aquela questão que você falou, o que que é o estresse, né? Tem que fazer uma adaptação à situação não ordinária, né? Uma situação não corriqueira, não normal. O corpo estava acostumado a dormir ali umas horinhas ou a ter uma rotina e teve uma mudança. Teve que fazer uma adequação. Também é um estresse, mas deve ter outros fatores ali, né, ao redor que talvez ela não perceba, ela não se sinta, mas só a questão de ter que se adaptar a algo novo já é um estresse, não é verdade? E Nath, também minha amiga querida, aliás, ela quer muito saber por que o horário da live é 5h47. Depois você explica para ela. Tá bom. E, assim, as mães, elas têm um mecanismo no cérebro que faz com que proteja o corpo. Ou seja, o fato de você dormir pior, o fato de você ter que acordar para amamentar, e isso se estende por conta da amamentação e por conta de um tempo também, uma produção hormonal onde o organismo da mãe ele não se lesiona por causa da falta de sono, né? Você pode se sentir mais cansado, obviamente, mas isso não traz uma lesão do tipo eu, por exemplo. Se eu começar a dormir pouco, se eu começar a acordar durante a noite, com certeza eu vou ter problemas por conta disso. É diferente de quem é mãe e quando se está, principalmente quando você está amamentando, né? Então não significa que você está estressada a ponto de perder cabelos, mas se isso está acontecendo, então a gente tem que ver outras coisas. Tireoide, tem que ver como é que está. Existem sinais clínicos de exames de sangue que dá para perceber, ou subclínicos. Às vezes o exame de sangue está tudo bem, mas a parte subclínica, ou seja, que não é mensurável em exame de sangue, está alterada. Então o corpo ele se sente de uma forma onde ele começa a dar sinais. Perda de cabelo é um dos sinais. Então, simplesmente você está estressada é muito vago. Entender o que está estressando. Será que a situação, por exemplo, a gente está vivendo uma situação estressante. Então é normal nós estarmos estressados. E aí, como é que a gente responde a tudo isso? Então, é uma avaliação muito individual que tem que fazer também, né? É que aí vai muito naquilo que você falou do autoconhecimento, né? Conhecer a si, os seus limites, Sim. né? O que que tirou realmente ali do eixo. E aí é importante um processo de autoconhecimento para poder ajudar a identificar o que que causa, né, o estresse. Os limites das pessoas são diferentes, né? A resiliência ali, a Uhum. resistência, ela é diferente. Então não tem uma regra de até aqui é estressante, aqui não é. Tem gente que vai passar por essa situação com um nível de estresse menor do que outros, né? Então, realmente tem que olhar caso a caso e as questões mais individuais. E na modelação, na modulação, Modulação. modulação, né, do nível de estresse, a gente pode fazer um paralelo com atletas, por exemplo, a gente que gosta de esporte, né, o corpo lá ele vai ser estressado, tem gente que fala assim, ó, tem que ser até cair, o outro tem que treinar até vomitar, o outro tem que treinar até o corpo doer, né, cada um tem o seu limite, né, fora do esporte, é a mesma regra, a gente pode definir parâmetros, como que é? Eu gosto de comparar muito, né, a nossa vida normal com a vida esportiva, porque para mim, nós somos atletas de alto rendimento daquilo que a gente faz. Independente daquilo que a gente faça, nós precisamos performar naquilo que nos propusermos a fazer. Então, atleta de alto rendimento não é saúde, né? Então, eles treinarem dessa forma, a ponto de se estressarem num nível extremamente elevado, com certeza não é saudável. O saudável mesmo ali é você ter uma atividade física moderada, até às vezes alguma outra de alta intensidade, para que o teu corpo não se estresse tanto, para que ele se recupere. Que não é uma coisa que eu faço, né? A nossa atividade, pelo menos de corrida, ela acaba sendo de mais intensidade. Isso também tem os seus benefícios, mas de uma forma geral, a gente se estressa mais do que se recupera. E se a gente não tiver mecanismos de alimentação, de sono, um sono extremamente reparador,
a gente vai sentir, né? Então, se eu não tivesse, porque por exemplo, eu sou um atleta amador, eu acordo de manhã, treino 1 hora e meia, 2 horas e tenho o meu dia inteiro de trabalho. E às vezes o meu trabalho ele exige, e às vezes exige que eu durma um pouco mais tarde, e eu vou acordar cedo para treinar e tal. Por quê? Porque o esporte, para mim, ele está em segundo plano. Se eu pensar de prioridade, meu trabalho é prioridade. Mas eu quero que o meu esporte, que minha corrida seja ótima. Então eu vou exigir mais do meu corpo. Chega uma hora que não dá, chega uma hora que o corpo sente. Então, se a gente pensar em atletas, se não tiver um nível de recuperação adequado, explode. E é isso que a gente viu ano passado, num congresso nos Estados Unidos, falando de estresse exatamente, que muitas vezes é inevitável a gente tirar o estresse. Como é que você vai tirar? Às vezes o trabalho que você faz é estressante. Como é que você fala assim, ah, sai do trabalho então? Às vezes não é tão simples assim. E se você tem que se manter estressado, foca na recuperação. A tua alimentação ela tem que ser ótima. O teu sono tem que ser ótimo. O teu intestino tem que funcionar bem. Você precisa de um acompanhamento para saber se precisa de suplemento, se precisa de algumas vitaminas além do normal para você se manter bem. Senão, o corpo uma hora a conta chega, né? Ele vai sentir. E foi bom fazer esse paralelo, porque realmente aqui em São Paulo, por exemplo, todos os profissionais aqui eles se sentem atletas de alta performance no ambiente profissional, porque ele é cobrado ao extremo, é a locomotiva do Brasil, as maiores empresas estão aqui, o cara tem que performar, senão ele é substituído. Então tem ali aquela questão, aquela pressão, e aí as pessoas às vezes crescem profissionalmente nesse ambiente e acreditam que esse é o mundo. Viver ali nesse alto estresse de alta performance profissional na área que qualquer área que ele esteja atuando, que seria o normal, mas não é, é o comum, né? Mas não é o normal, e aí tem que ter essa preocupação de realmente recuperar, tem ter as ações, por isso que executivos praticam esporte para ter uma válvula de escape, também buscam uma alimentação mais saudável, busca cuidar do corpo para ele poder ter ali a energia, ou poder pelo menos ter uma recuperação desse estresse, né, profissional. E aí não sei se você vai chegar no final da pesquisa, onde fala do efeito positivo também da recuperação lá do estresse, mas eu queria colocar um item antes aqui, que é, você comentou sobre a questão das pessoas não estarem atentas, né? Então, uma das formas também positivas de melhorar essa questão da atenção ao momento é a prática de mindfulness, né? Que o mindfulness faz você ajudar a ajustar e gerenciar suas emoções e o estresse. Não que você vai eliminar as situações de estresse, mas você vai perceber como que você está na sua situação, como você está naquele momento, conseguir se colocar naquela situação, entender as reações do corpo e até entender como é que você está reagindo e consegue se recuperar naquela situação, é realmente estar presente. Então, muitas vezes a prática do mindfulness é uma que pode ajudar a gerenciar e perceber como fazer esse gerenciamento do estresse que a gente está falando. Meditação, né? Meditação é um negócio incrível e precisa ser também desmistificado, porque você não precisa levitar para meditar. É, Simplesmente você estar no momento presente, focando. Por exemplo, agora eu estou 100% aqui. É uma situação, é uma forma de estar, não estar com a cabeça viajando, de não estar pensando em outra coisa. Imagina você sentado, imaginando ou pensando ou ouvindo alguma coisa 100% ouvindo aquilo lá. Então, é isso, é simplesmente isso. E a gente não precisa de 1 hora fazendo isso, né? É um treino de 5 minutos, de 10 minutos no máximo, capaz de mudar o nosso dia a dia, capaz de modular a nossa resposta de estresse, o nosso sistema nervoso autônomo. Então, realmente é muito, muito importante. É uma das fontes mais eficazes aí de recuperação do estresse em si, do estresse maléfico, né? E aí, voltando à pesquisa, eu acho que o ponto, né, o pulo do gato é a gente entender que num momento de estresse a gente precisa olhar para o nosso corpo e falar, repetir para a gente mesmo que a gente está passando por uma situação de desafio e que é o nosso corpo que está se ajustando
e ajudando a gente a enfrentar esse desafio. Então, nós precisamos acreditar no nosso corpo e vice-versa. O nosso corpo precisa acreditar na nossa mente, né? Essa ligação de crença, ou seja, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que meu corpo está respondendo assim por algum motivo bom. Então, é importante essa interação do nosso cérebro com com o resto do corpo. Legal. Um ponto que eu queria destacar da pesquisa lá, não sei se eu vou estar dando um spoiler aqui no ponto. Quando ela menciona na pesquisa sobre a oxitocina, né? Durante o nosso processo, quando a gente faz o processo de coach, a gente até tem um exercício que é abraço de 40 segundos, né? Que a gente fala, que aí libera a ocitocina, que realmente é um hormônio também, um neurotransmissor, né? Vamos falar assim, também positivo, e ele é Aham. nessa pesquisa como um neurotransmissor também do estresse. E ele é ativado quando a gente é o hormônio do abraço, que a gente fala, que é quando tem as conexões, e aí ele é ativado junto com a adrenalina, que faz toda aquela de ação, fuga, luta, e aí também libera o neurotransmissor da oxitocina, que é justamente para ajudar nessa recuperação do corpo. E aí, como a gente fala que é o hormônio do abraço, esse é o hormônio que faz com que as pessoas, ela busque ajuda e busque cuidar e também ser cuidado, busque o outro. E aí o corpo, como que ele faz esse hormônio, né? Eu tô aqui sozinho, eu tô passando por uma situação distante, vai me desgastar. Porém, para me ajudar na recuperação, para eu conseguir fazer essa modulação, se eu buscar alguém, ajudar alguém, eu buscar ser ajudado por alguém, eu vou conseguir gerenciar melhor, né, hormonalmente ali, essa situação de estresse no corpo. Eu achei muito interessante essa passagem, porque mostra ali que as pessoas não precisam passar sozinhas, não precisam realmente ficar só no estresse dela ali. Quando ela busca, o organismo já fala, vai buscar ajuda, já libera o hormôniozinho lá, vai buscar ajuda, porque aí você se recupera melhor. E se recuperando, aí ela mostra que tem, inclusive no coração, tem os receptores da oxitocina e que ajuda, inclusive, na recuperação celular do coração, né? Então, eu achei muito bacana esse efeito do estresse e o quanto que ele pode ser usado, né, a oxitocina para recuperar e como usar outras pessoas pode ajudar na recuperação também. Pois é, a ocitocina ela é o hormônio do amor, como o Zé falou, é o hormônio do abraço, a gente tem essa liberação. Acontece que tem uma teoria, é uma teoria relativamente nova, uma teoria de sistema nervoso autônomo, que existem duas partes do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o do relaxamento, que a gente fala assim, o sistema nervoso simpático, ele é o sistema de luta e fuga. O sistema nervoso parasimpático é o do relaxamento. Mas não é só isso. O parasimpático ele é dividido em dois, e um deles ele é caracterizado pelo engajamento social, que é aí que entra a ocitocina. Então, como falaram aqui o abraço, a gente não pode mais abraçar. Então é isso. A gente está num isolamento social onde a gente tem, teoricamente, um aumento do cortisol, uma diminuição da ocitocina. Então a gente se sente cada vez menos seguro. Se a gente se sente cada vez menos seguro, eu não tenho um relaxamento eficaz. Eu não consigo me sentir plenamente relaxado. Inclusive, nós, para termos um intestino que funciona, a gente precisa dessa liberação desse tipo de sistema nervoso parasimpático, ou seja, desse relaxamento, para que o intestino funcione. Por isso que você vê, eu tenho visto no consultório, bastante gente falando, o meu intestino está mais preso, eu não consigo. Antes era normal, agora está um pouco mais difícil, vamos um dia sim, um dia não no banheiro. E é justamente por isso. A gente perde o engajamento social, a gente perde essa questão de se sentir seguro e a gente simplesmente começa a travar. Então, a travar, eu não consigo mais ter uma mobilidade legal, eu tenho dor, eu não consigo mais ter um intestino legal, eu tenho uma constipação intestinal, eu preciso engajar socialmente. E esse engajar socialmente, não necessariamente a gente precisa, que nem você falou de cuidado, cuidar exatamente de alguém. A gente pode cuidar da gente, né? Por isso que fala assim, você pode, você tá em casa, mas você pode continuar se arrumando, você pode continuar fazendo alguma coisa diferente para você comer,
Você pode continuar se cuidando. E o se cuidar também gera essa produção de ocitocina, já que não dá para a gente, sei lá, se você conseguir pegar um animal para cuidar, por exemplo, também vale a pena. Se você cuidar de uma planta, por exemplo, também vale a pena. Mas o autocuidado é o suficiente, muitas vezes, para a gente liberar esse hormônio tão importante que, inclusive, as mulheres, quando estão amamentando, elas têm muita ocitocina. E aí essa ocitocina, ela com certeza ajuda nessa resposta inflamatória, porque é um hormônio anti-inflamatório também. Sim. E aqui a TT está perguntando se é normal estar sempre calma diante de acontecimentos diversos ou é normal as reações mudarem diante de cada situação, tipo não estar como paisagem sempre. Tem é muito individual, tem a questão realmente tem perfil comportamental diferente, reações diferentes, tem aquele que é mais introspectivo, tem o introvertido, extrovertido, então é muito individual a reação às situações. Então não existe um normal, né? Assim, depende muito de cada um. É entender as diferenças, respeitar as diferenças. Porém, aqueles, como a gente está falando de estresse, né? Aquelas pessoas que têm ali uma normalidade de comportamento e você percebe uma mudança abrupta, é bom observar para ver se não está acontecendo alguma coisa, se a pessoa não precisa de ajuda. Se ela sempre foi uma pessoa muito bem ali, humorada, extrovertida, otimista, e ela repentinamente fica o oposto. E por muito tempo é bom se aproximar para entender o que está acontecendo. Sabe o que acontece, Fábio? Nesse tempo, tem gente que está bem e que está culpada por se sentir bem. E também não é assim, né? Ah, mas espera aí, tem gente morrendo, as pessoas estão perdendo emprego e eu estou me sentindo bem. Eu acho que não está certo. Calma também, né? Então, se você está bem, está tudo bem, ótimo, que ótimo. Então, se mantenha bem, mantenha-se saudável, fazendo o que você faz, incrementando alguma coisa ou outra ali para não cair numa mesmice, numa rotina. Né? Mas também está tudo bem, né? Não é também para se culpar por causa disso. Exatamente. Eu tenho aqui a Marcinha pergunta como produzir o hormônio anti-inflamatório. A ocitocina, né? Ele é o hormônio do cuidado. Então, o cuidar de si, cuidar do outro, ele é muito produzido quando há o toque, né, físico, o abraço, por isso que a gente brinca que é o hormônio do abraço, né, do toque, que ele ajuda nessa recuperação, ele é um anti-inflamatório, né, natural ali do corpo, né? É isso, Diogo. Tem mais algum? É, é isso. Além da gente poder trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, né, os alimentos antioxidantes. Então, você, sei lá, o fato de você acordar de manhã e colocar um limão, espremer um limão na água e colocar um própolis, por exemplo, 10 gotas de própolis, você tem, não é só um aumento da imunidade. O que faz aumentar a nossa imunidade, né? É a nossa resposta anti-inflamatória e a nossa resposta antioxidante perante uma situação ou perante algum ataque de algum bicho que a gente tenha, a gente responde melhor, né? Então a nossa imunidade alta não significa que eu não vá desenvolver nenhuma doença, mas significa que eu vá me recuperar melhor. Então a alimentação ela é imprescindível para a gente ter uma resposta anti-inflamatória e uma resposta antioxidante. Tudo que oxida envelhece, né? E o fato da gente respirar o ar, o oxigênio, ele é oxidante. Então, a gente precisa manter uma rotina antioxidante, uma rotina onde precisa entrar alimentos pontuais, precisa entrar estratégias alimentares, a própria atividade física é uma prática anti-inflamatória e antioxidante. Então, são coisas que às vezes a gente já faz e não percebe, mas é isso. Não é necessariamente, como é que eu produzo ocitocina? É um trabalho em conjunto, né? Às vezes o fato de você se estressar é o suficiente para você produzir a ocitocina. Mas como é que você percebe esse estresse? É isso que a gente comentou hoje, né? Legal. E você lançou um desafio aqui no começo, que era justamente de mudar a mentalidade aqui do pessoal sobre o estresse. Né? E quem aí já está convencido de que o estresse também é positivo, pode melhorar a sua produtividade, manda um soquinho aí, manda um coraçãozinho, né? Para a gente perceber se vocês já estão convencidos, né? De que o estresse bem, né, canalizado, gerenciado, ele é sim positivo para melhorar a sua performance e produtividade e conseguir usar bem, né, essa energia que ele traz, né, de ação, de reação.
Aí podem mandar É, perguntas. Fábio, tudo é questão de percepção. Tudo, absolutamente tudo, né? Uma situação vivida numa mesma família, ela é percebida de maneiras diferentes pelos membros da família. Essa percepção, o significado que você dá àquela situação é o que vai determinar como é que teu corpo vai responder. Por isso a gente usa o termo muito usado por nós, que é a ressignificação. Dar um novo significado àquela situação ruim que você viveu. Então extremamente importante a consciência, trazer para a consciência, para a gente construir um novo futuro sem se basear 100% no nosso passado ruim, né? Exato, porque a gente viu o quão importante é a crença, né? Mais importante até do que realmente o fato em si, né? Acreditar, né? A pesquisa ela diz, acreditar que o estresse é prejudicial realmente prejudica mais do que o próprio estresse. E acreditar em qualquer situação também, aquilo que você acreditar que vai ser, realmente vai ser, porque o que você acredita forma seu pensamento, o sentimento e as suas ações que vai formar seu resultado. Então, realmente ter essa consciência do que te afeta e como você gerenciar pensamentos e emoções vai te ajudar a gerenciar melhor seus resultados também. Aqui a Tati coloca aqui Perguntaram, colocou, o observador muda a realidade, né? Que é da física quântica, né? Que quem muda a realidade, né? Aquilo que você falou, o cérebro até antes de tomar uma ação ele já se programou para tomar ação, a questão da ansiedade boa, né? A Elizabeth está perguntando, está falando aqui que ela descobriu um bloqueio no coração do lado esquerdo e foi fazer rapel. Muito bem, né, parabéns. foi fazer rapel e descobriu para fazer rapel, qual que é a ordem? E a Ana perguntou se uma colher de vinagre de maçã é bom. O É, vinagre de maçã, ele se assemelha ao limão, por exemplo. Você pode fazer um shot matinal com água, limão, o própolis e substituir o limão, por exemplo, pelo vinagre de maçã. Eu particularmente acho ruim de gosto, mas de saúde é bom, né? Eu prefiro a minha aguinha com limão, mas se você alternar, com certeza vai ser interessante, porque se tem uma coisa que o corpo adora é diversificar, né? Então, quando a gente dá, às vezes, estímulo, sei lá, estímulo de proteína, vamos comer uma proteína. Se você comer um bife todo dia, todo dia, todo dia, a gente tem um estímulo, o corpo se adapta. E se a gente muda, né? Então, eu como proteína animal, proteína vegetal, eu como ovo, então essa proteína entrando, as proteínas boas, entrando de maneiras diferentes, o corpo reage diferente também. eu entendi, acho que o que a Elizabeth quis dizer assim, que foi a reação que ela teve. Ela descobriu que tinha um problema no coração e aí foi lá fazer um exercício. Acho que é isso. É isso mesmo. Ó. Ela descobriu um problema e aí foi fazer um esporte radical. Talvez o significado que ela deu, falar, ah, já está aqui mesmo, não vai mudar, né? Já tem o problema, deixa eu fazer o que eu gosto de fazer. E a Marcinha, que ela fala que ela tem uma doença inflamatória no intestino e que os médicos dizem que o estresse, para ela, que é o grande vilão. É, O estresse ele é vilão, depende da tua percepção. E a pergunta que eu faço é o que que te deixa estressado, né? O que que faz com que o teu corpo se estressa? Qual que é qual que é o mecanismo do organismo para ele responder esse estresse? Então, simplesmente o estresse é um grande vilão é muito vago. É muito vago. Realmente, o estresse ele é inflamatório e o estresse em excesso ele é inflamatório. Ele pode prejudicar sim o intestino e pode te dar diversos tipos de doenças ou sintomas. Mas o que te deixa estressado? Então, saber o que é a forma da gente encontrar a solução. Senão eu só encontrei o problema. E agora? Né? Então eu preciso de uma solução. E se a gente não tem solução, a gente fica estressado, a gente continua estressado. E aí eu continuo com aquela sensação de que está tudo ruim. aqui, Marcinho, é importante se permitir se conhecer, verdadeiramente, para entender a causa, entender o gatilho, como a Tati colocou aqui. Mas se permita, né, se conhecer, um processo terapêutico, um processo de coaching, procurar profissionais para te ajudar a se conhecer mesmo. E aí não vai mais colocar desculpa só na muleta do estresse, né? Que o estresse não é a causa.
Sem dúvida. Deixa eu fazer dar uma dica aqui para as pessoas, que existe uma técnica de osteopatia que faz a gente entrar numa reação reflexa de bradicardia. Então, o nosso coração tende a bater mais lento diante dessa manobra, ou seja, diminui a resposta do estresse e diminui principalmente a questão de dor também, porque o reflexo ele vem aqui na região do bulbo, aqui atrás do nosso cérebro, e a gente tem uma resposta reflexa de diminuição do estresse. É assim, ó. Os dois dedões vocês vão pegar na esfenoide, que é esses buraquinhos que a gente tem aqui. E a gente vai pegar com os outros dedos e vai pressionar o olho e vai fazer o movimento de pressionar ele em direção ao occipital. Então a gente vai fazer esse movimento de pressionar por 5 a 10 segundos. É leve, hein? Não precisa apertar o olho para sair pelas costas. Pressiona e volta. Pressiona e volta. Esses movimentos, mais ou menos fazendo umas 10 vezes, então fica pressionando por uns 5 segundos e aí solta. Este movimento é muito importante para a gente ter uma redução, principalmente dessa modulação de estresse. Então, se você está num momento estressante, se você está com uma dificuldade, inclusive, de o intestino preso, por exemplo, que também tem muito a ver com estresse, essa manobra, antes de dormir, por exemplo, é uma forma muito legal da gente fazer, simples. Então, não esqueça desses dedos aqui, porque a gente está em projeção, pegando num tendão que liga vários músculos, e a gente faz a pressão, e é isso que dá esse reflexo. Legal. O Zeno está perguntando aqui, o Zé, né? Zé Nóbrega, está perguntando que por que algumas pessoas funcionam melhor sob pressão e outras se estressam com a mesma pressão. Aí tem aquela questão do perfil comportamental, né? E também outras características, mas muito tem perfil que fala assim, ó, legal, tá cobrando e eu vou na velocidade, o cara gosta de ser acelerado. E tem outros que respondem de uma outra forma. Por isso é importante para um líder de equipe conhecer primeiro o seu perfil e aí ele consegue identificar os perfis para tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, não tratar da mesma forma, né? Um líder fazer um feedback, orientação é sempre de uma forma direcionada de acordo com que cada um realmente vai responder melhor. Por isso que os técnicos esportivos, eles tratam cada um de uma forma, os líderes de empresas de alta performance também adequam o seu discurso a cada estilo da equipe e aí consegue tirar o melhor da equipe. Inclusive, aqui no nosso link, aqui na bio, tem um teste gratuito, ali, uma degustação de análise de perfil comportamental, onde você pode identificar o seu perfil comportamental ali, de uma forma muito rápida. E aí você consegue, se conhecendo, você consegue identificar muitas vezes o outro perfil para se comunicar melhor, né? E também, Fábio, a gente tem uma resposta de memória, né? Sim. Dependendo da situação que a gente passa hoje, o cérebro ele vai recorrer a memórias que a gente viveu. Então, imagina a pressão, vamos supor, você tem uma separação dos pais em que a criança precisa escolher qual lugar vai ficar. Então, essa pressão, depois de um tempo, isso pode aquela criança ela pode interpretar uma pressão como uma escolha vital, como algo difícil, e pode ser difícil para ela responder aos níveis de pressão. Então, realmente, dizer que cada um é o clichê mais correto que tem, porque tem gente que vai responder super bem à pressão e tem gente que vai espanar, gente que vai congelar. E tem N fatores, né, que tem que realmente se conhecer. Às vezes é N uma fatores. memória de infância, lembra do pai brigando e outros chefes, então tem um monte de fator, né? A gente ainda tem mais 5 minutos aí de papo. Acho que dá para a gente ir encaminhando aí para encerrar um papo muito, muito bacana, mas a gente ainda tem como aproveitar e contribuir com o pessoal que tem participado bastante. Muito obrigado pela participação de todos, aí está enriquecendo a nossa conversa aqui, Com né? certeza, com certeza. E falando da questão, né, de recuperação ali, canalizando, né, o estresse, as pessoas já mandaram aqui que estão convencidas de que o estresse também faz parte da vida, que ele é positivo, que tem que ser muito bem gerenciado para as ações, as decisões
né, do dia a dia, que as crenças elas são poderosas ali, o que você acreditar, ele vai definir muitas vezes o que você vai fazer do seu dia, da sua atitude, e ressignificar muitas vezes situações negativas que podem te trazer ali uma questão não tão positiva no momento. Outra dica para canalizar melhor o estresse, para a gente usar melhor e a gente poder ser mais produtivo em todas as áreas da nossa vida, olhando bem ali o estresse, a ansiedade, mais alguns toques aí bacanas. Olha, estresse é benéfico e a gente precisa repetir isso. Repetir e repetir. Porque a gente não ouve falar disso. A gente ouve falar que o estresse é o vilão, né? E que realmente ele, num determinado ponto, né? Ele realmente é algo que vai mexer profundamente no nosso corpo. Só que se a gente continuar com essa ideia, há quanto tempo a gente ouve falar nisso? Há quanto tempo eu me estresso? Há quanto tempo eu sou estimulado dessa forma? Então, nós ficamos bons naquilo que nós fazemos várias vezes. Então, se eu acordo todo dia e me estresso todo dia, eu fico bom nisso. Eu fico top. E aí, do nada, você ouve falar que o estresse é bom, então falar, beleza, o estresse é bom. Aí eu passo por uma situação ruim, eu falo, não, mas espera aí, o estresse é bom. E aí depois na próxima, eu já vou esquecer. Eu já não vou ter aquela sensação, porque o estresse não é bom, não, olha como é que eu tô. E aí a gente volta ao estado natural, porque nós passamos, às vezes, anos, né, nos sentindo dessa forma. Então, repetir, repetir, repetir. Escrever, ler sobre o assunto, procurar sobre isso, porque nós estamos vivendo algo que eu, por exemplo, particularmente não gosto de como estão colocando, que é todos contra o coronavírus. Se nós estamos contra alguém, eu estou em guerra, eu estou em alerta, eu estou com medo, eu estou estressado. E se eu não tiver a favor do meu corpo, que é, vamos dizer assim, eu mais fortalecido, eu com o sistema imunológico mais ativado, eu com certeza vou estar vou estar bem contra qualquer coisa. Mas a forma de visualizar é diferente, né? Então, enquanto a campanha for essa, nós estamos em guerra, nós estamos armados, né, sem saber de onde vem a bala, a próxima bala que vai nos atingir. Então a gente está cheio de escudo, protegido e com medo. Acontece que se eu não me fortalecer, o que adianta uma arma na mão se você atirar, né? Então esse é o trabalho. O trabalho é o organismo se fortalecer. E eu vou bater sempre nessa tecla. Sempre que nós precisamos estar a favor da gente e não contra as coisas, porque senão a gente entra nos gatilhos de estresse maléfico, né? Exatamente. Até um ponto que o André falou aqui, que ele teve uma doença autoimune, o padrão dos que eu conheci de doença autoimune, eles têm esse padrão de estresse, de ter que guerrear sempre com alguma coisa, e é uma luta contra alguma coisa, aí o corpo fala, então vou me preparar, e se eu não tiver uma doença, eu mesmo crio aqui alguma coisa para eu combater, e vai combater o próprio corpo. Então, o autocuidado é realmente importante nesse momento. Deixa eu só colocar um ponto que é importante também, né? O estresse é benéfico, mas até um certo ponto, porque senão ele se torna algo que o corpo não consegue se restabelecer. Chega num ponto quando a gente tem doença, ou seja, um transtorno de ansiedade ou um estresse crônico, né, que é uma fadiga da nossa suprarrenal, que é importante a gente buscar ajuda. Então nós estamos aqui para isso, para ajudar e para entender e a trabalhar o teu corpo a modular. Então, dar os estímulos corretos nas horas corretas, dar o estímulo da alimentação na hora correta. O trabalho da microfisioterapia é um trabalho que mexe com essa memória que nos traz até hoje um peso muito grande. Então, não é simplesmente, estou estressado, mas então está tudo bem. Né? É só cuidado nesse ponto, é entender que o estresse é benéfico até a página 2, né? Exatamente. Viu, Marcos? Então tem que cuidar aí, não é estressado sempre, não tá tão bem, não. Muito obrigado, Diogo. Foi, como sempre, Eu que aí, agradeço. um excelente papo. Muito obrigado a todos que participaram até aqui. Quem vai acompanhar depois, Obrigado a todo mundo. quem chegou depois, manda para os seus amigos aí. Vou ver se consigo salvar lá no IGTV para que o pessoal consiga
acompanhar e a gente aguarda sugestões aí de próximos assuntos para trazer para vocês. Ótima noite a todos. É 17h47, porque aí a pessoa não esquece. Ela marca neuromarketing. Até mais. Tchau, Viu? tchau.